A maioria dos credores que de fato brigam numa recuperação judicial são credores grandes, bancos. Então você tem a falta de informação para os credores menores. Aqui tem um corpo jurídico olhando ali para ele, né? Exato. O credor trabalhista nem sabe. Não o sabe. advogado é o trabalhista. Exato. Que cuida da habilitação e que não sabe como que funciona o processo, Exato. E assim, ele não sabe e aí ele começa a tumultuar o processo, fazer petição desnecessária. Habilita e precisa mandar pro administrador. Exato, habilita no processo. Então, essa falta de informação, às vezes, né, essa bagunça já do empresário, do devedor, essa bagunça que tem da falta de informação dos credores acaba acarretando tumultuando o processo, né? Porque é um processo de... Às vezes eu pego o processo aqui para analisar 10 mil páginas. Esse tá tranquilo, 11 tá? mil páginas. Não, eu imagino. Eu trabalhei numa falência que era processo físico ainda. Nossa. Ele tinha Senhora. 380 volumes. Meu Deus. Sim. Então, assim, era muita coisa. Uma vez eu perguntei para um amigo meu que trabalhava... É um amigo que jogava comigo no Mackenzie. Aí eu falei, cara, como é que você trabalha nessa área? Eu falei, os despachos, assim... Só o despacho tem 5, 6 páginas. Não, só joga um Ctrl F lá, vê se seu nome saiu. Se não saiu, já pode desconsiderar. É um pouco perigoso, né? É um pouco perigoso. Eu falei, eu acho que não é bem assim. Eu brinco, assim, que eu, de fato, quando eu comecei a atuar nessa área, eu me encontrei, assim. E, assim... De fato é trabalhoso, mas você acostuma a ler 10 mil, 20 mil, 30 mil. E o olhar fica mais treinado, fica né? Dinâmico, né? Então, por exemplo, se você perguntar para mim, Fernando, o que o banco tal, o credor tal falou em tal caso, se é um caso que eu cuido, eu sei o que ele está falando. Assim. A gente tenta no máximo, e eu tento passar isso para as pessoas que trabalham comigo, porque às vezes eu até falo assim, você gosta dessa área, você de fato quer trabalhar nessa área. Então a gente... Porque assim, eu acho que tem que gostar. Tem que se dedicar, né? Eu acho que é uma área que você tem que gostar, porque assim, o volume é muito grande dos processos, assim. É igual você falou, 10 mil páginas. Né? Não é um processo só. E às vezes tem o processo, tem o que tá com o administrador, tem a habilitação X, tem a habilitação Y. Aí, meu Deus, tipo, como é que... Quando aparece assim um processo de recuperação judicial ou falência, eu realmente fico meio perdido, assim. Eu falo, não sei o que está acontecendo. Aí a Caixa sempre salva a gente aqui e fala, não, Mate, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Mas enfim. Ô, Fê, você falou bastante aí de planos de recuperação inaceitáveis. E você tocou num tópico que eu acho que alguns credores, na verdade, acho que credores menores, às vezes se deparam com isso e não sabem, mas assim... A recuperação judicial, quando ela vai pagar, quando se faz o plano, sempre há um deságio, né? Você nunca vai pagar a dívida total que você deve. Sim. Então, essa é a ideia de você levar para o judiciário para se aprovar um deságio para pagar um pouquinho a menos. Isso é comum, deságios grandes, igual você falou, 80%, 90%, ou geralmente as empresas vêm com um deságio assim, vou tirar 10% aqui, como que funciona isso? Não, geralmente a gente vê, é raro, geralmente a gente vê o pessoal apresentando o plano com um deságio alto. E aí a pior é a briga, né, que tem ali dos credores para poder receber. Mas assim, a partir do momento que o empresário ele entra com esse pedido de recuperação judicial, acho que também passa da educação do credor, daí a informação do credor, que ele vai ter que aceitar um deságio. Porque senão ele não vai receber. E às vezes não adianta ficar brigando com algo que é inevitável. Você vai ter que negociar. Se você não negociar, a consequência é aquilo. Vou para falência então. Então, já que você não quer receber da maneira que eu fiz, eu vou falir. Sim. E a maioria vence, né, doutor? No final, assim, porque um credor contra um grupo de credores não adianta, né? É só um tumulto mesmo. E aquilo, os credores, lógico, se conversam. E a gente pega, na verdade, os bancos hoje, que a grande maioria está no dia a dia ali, já está acostumado. Assim, ao procedimento. Então, cabe aos credores menores, que eu falo, pegar informação, procurar um advogado especialista de fato na área, que ele vai te dar a realidade. Ele vai falar assim, olha, se a gente... Tudo bem, a gente pode rejeitar aqui, mas tem as classes X, Y, Z que vão aprovar de qualquer maneira. Então, é mais fácil a gente se juntar do que sair brigando.
Então, é complicado isso. Não, e assim, o que eu tenho visto bastante, não sei se né, no escritório de doutoras, acredito que não, né? Mas a gente vê uns absurdos no mercado que é o devedor blinda todo o patrimônio 2 anos antes, né? Seja através de fundos offshore, e aí depois procura uma consultoria especializada, um escritório, e pede para pedir a recuperação judicial, e assim, de vez de pagar 1 milhão, paga 100 mil e tá com o bolso cheio de dinheiro protegidinho, né? Isso na prática tem acontecido muito, né? Tem acontecido muito, mas assim, a gente tem que tomar o cuidado, assim, pra gente não generalizar, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que os casos aí que se a gente for ver nos últimos 2 anos, que saíram de fato na mídia, você pega Americanas, 123 milhas, Sim. São casos casos polêmicos que você vê que de fato afetam os pequenos, afeta as pessoas do dia a dia. Os empresários sérios, né? Que realmente estão passando por uma dificuldade. Exato, a gente não pode generalizar. Sim. Assim, lógico, de fato, tem todo um trabalho quando vai fazer uma recuperação judicial. Mas também você consegue, no dia a dia, ver de fato quando aquela recuperação de fato visa algum viés que não seja de fato a recuperação. Você consegue identificar isso. Movimentos societários antes da recuperação judicial, que de fato o administrador da empresa ficou 10 anos na empresa e de repente nos últimos 2 anos ele sai da empresa. E na sequência pede uma recuperação judicial. Então, é complicado isso, a gente não pode generalizar, mas de fato você vê que em alguns casos há movimentos estranhos, né? Mas a gente não pode generalizar. De fato, tem muitas buscas que de fato, principalmente nos últimos anos, em decorrência da pandemia. Tudo, isso afetou diretamente o nosso mercado. Sim. O pessoal tem entrado quando, na verdade, a ideia não é realmente fazer uma recuperação judicial. O pessoal tem usado o Instituto para, igual a Ká falou, blindar o patrimônio e pagar menos do que deve para as pessoas. Você acha que isso aumentou muito depois da pandemia? Não, acho que de fato, Matheus, acho que de fato o que aconteceu depois da pandemia foi uma consequência do mercado, assim, e você tem uma alta de juros, o juros está alto. Muitos empresários pegaram de fato empréstimo, precisavam pegar empréstimo na época, senão iam quebrar. E o que está acontecendo é o fluxo de caixa, que não está conseguindo fôlego para poder pagar os credores. Sim. Então, o contrato que estava lá atrás de 2019, 2020, não é o mesmo contrato que tem hoje. Então, assim, de fato, quando você vai negociar isso, principalmente com bancos, que hoje, em decorrência de alguns abusos, né, que de fato a gente comentou aqui, eles estão mais ariscos à negociação. Você vê que de fato eles não querem negociar. Então a recuperação judicial, sempre eu deixo bem claro assim, não é calote. A recuperação judicial é um direito. Mas, como todo lugar, toda a regra tem a sua exceção. De fato, você vai ter casos que de fato é inviável, a recuperação judicial é inviável. Mas a gente consegue identificar. A gente consegue ir atrás, falar que essa recuperação, principalmente aqui em São Paulo, tem uma questão que é a perícia prévia, que foi instituída aí pelas varas aqui de São Paulo, que de fato antes de fazer o deferimento da recuperação judicial, o juiz ele determina um perito para de fato verificar se aquela empresa está em atividade, se tem funcionários, se ela... E nos últimos anos isso deu muito certo. Você vê que de fato quando apresenta o laudo e fala que a empresa não tem atividade, sequer é aceito esse pedido de recuperação judicial. Então tem uma fiscalização prévia, principalmente aqui em São Paulo, né? Prévia, mas você como credor, a gente como credor no dia a dia também, a gente consegue identificar. E cabe a gente brigar lá no processo de maneira adequada para, de fato, tirar essas recuperações judiciais que visam não a recuperação da empresa, mas sim a proteção do empresário.